Olá, tudo bem? E aí, estamos aqui para essa nossa transmissão. Algumas pessoas sentiram falta da transmissão de ontem, então, olha só, essa semana eu fiquei meio resfriada, peguei uma virose, tô tão derrubada e ontem à noite eu tinha um compromisso, fiquei num dilema, vou ou não vou pro compromisso. No fim, tirei forças do fundo do coração, tomei um remédio e fui pro evento e com isso eu simplesmente deletei, não consegui fazer a transmissão da live. Mas hoje estamos aqui, olha lá, ó, James entrando aqui. Vocês então que estão chegando, sejam bem-vindos. Se você não me conhece ainda, eu sou a Paola Tucunduva, falo sobre empreendedorismo e gestão de negócios. Então todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da noite, eu trago aqui dicas práticas para fazer a diferença no seu negócio, trazer resultado. São dicas simples que, se você implantar, você vai ter resultado. Assim tem sido com as pessoas que vêm acompanhando essa live. Aí algumas pessoas me perguntam: poxa, mas tem um outro lugar que a gente pode assistir todas as lives ou um número maior de lives? Tem no meu canal no YouTube. Fala, Carlos, tudo bem? Fazia tempo que eu não te via por aqui, seja bem-vindo, bom contar com a sua presença. Então, lá no meu canal do YouTube, é só você ir lá no YouTube e colocar Paola Tucunduva. Você vai ver que tem o meu canal. Eu tenho 2 canais no YouTube. Um é o Alma do Negócio, com um monte de entrevistas, com assuntos relevantes para fazer a diferença para vocês. E o Paola Tucunduva, que são dicas, esses meus vídeos, que são dicas mais curtas, eu direto para vocês, com exercícios práticos para vocês colocarem no dia a dia da sua empresa, legal? Essa semana, como prometido, o tema é produtividade. Só que eu vou dar uma abordagem diferente. Eu não vou falar de produtividade pelo nosso tempo. Isso eu já fiz algumas transmissões e eu convido você. Tem até um hangout lá no meu canal do YouTube, uma aula toda sobre os passos para você aumentar a sua produtividade. Essa semana nós vamos falar sobre produtividade da sua equipe. Fala, Gilmara, tudo bem? Que bom que você chegou aqui. Olha só, o tema hoje é importante, hein? Aumentar a produtividade da equipe. Hoje eu estava conversando com uma coach, fazendo um processo de coaching. Eu sou coaching de empreendedores. E nós estávamos trabalhando o que ela precisa fazer para atingir o objetivo dela. E um dos pontos é aumento de produtividade. E aí então a gente começa a refletir. Eu pergunto, porque o coach, ele faz perguntas para o coach ir encontrando essas respostas. Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente sabe as respostas, mas é que muitas vezes elas ficam escondidas lá no fundo da mente ou do coração e por isso a gente às vezes não presta atenção. E aí, no trabalho de coaching, a gente tem esse espaço que vai te ajudar a prestar atenção nas suas respostas. E aí, então a primeira pergunta é: ok, bacana que você quer aumentar a sua produtividade. Só que para você conseguir aumentar a sua produtividade, eu preciso saber qual é a sua produtividade hoje. Como que você mede essa produtividade? E aí ela falou: mas como assim? E aí eu me lembrei de um exemplo de uma amiga que tinha uma padaria. Então a Eva chegava o padeiro, tinha um problema sério. O padeiro, quando vai fazer pão, ele vai polvilhando aquela farinha para tudo quanto é lado, e muita dessa parte dessa farinha vai pro chão. E o que vai pro chão tem que ir pro lixo. E ela então estava percebendo que estava tendo muito desperdício de farinha. E ela vinha falando para a equipe: vocês precisam gastar menos farinha, tem que economizar farinha, tem que economizar farinha. E só falava isso e o resultado não mudava nada. Até que um dia o padeiro virou para ela, cansado de ouvir uma cobrança dela, mas ele falou assim: ok, dona Eva, eu entendo, agora eu tenho que economizar quanto? Ela disse que parou com o olho grande assim e falou: nossa, é mesmo? Como que ele pode melhorar se eu não dou uma referência de um número? Aí ela parou para pensar e falou: o que eu posso fazer para medir? Ela resolveu varrer a farinha que estava no chão e pesar essa farinha que estava sendo desperdiçada, que ia ser jogada fora. E ela viu que aquele número parecia um número muito grande, mas ela não tinha a referência.
a farinha do pão que tinha esparramado no chão, você precisa recolher essa farinha e pesar. Aí ela entrou em contato com a Associação dos Padeiros e descobriu qual era a média de desperdício de farinha numa padaria. E percebeu que o número dela estava muito longe dessa média das padarias. Então o que ela fez? Ela colocou num papel que o desperdício de farinha daquele dia tinha sido tantas gramas, quilos, o valor que era, que eu não me lembro. E que então ela ia ao longo de 30 dias reduzindo pouco a pouco esse desperdício, até que 30 dias depois a equipe dela tinha que chegar naquele objetivo que era a média de mercado em termos de desperdício de farinha. Então, a primeira dica para você que quer, é verdade, isso é um fato real que aconteceu, e aí é para mostrar para vocês como que é importante vocês medirem. Você quer aumentar a produtividade da sua equipe? Você quer reduzir o desperdício da sua equipe? Você, primeiro passo, tem que medir. Qual é a produtividade que você tem hoje? Para daí você poder pôr um parâmetro, estabelecer uma meta e reduzir. Por exemplo, Gilmara tem uma lavanderia lá no Nordeste. Um dos grandes desafios da lavanderia, eu falo isso porque trabalhei minha vida inteira em lavanderia, sou sócia de lavanderia, então lavanderia é um negócio que eu conheço bastante, né? Um dos maiores desafios, um gargalo de produção, é a passadoria. Uma passadeira leva muito tempo para passar uma roupa, uma camisa, um vestido, uma calça. Por mais que ela seja experiente, para ter um trabalho de qualidade que a gente tem aqui no Brasil, ela leva mais tempo. E aí, para isso, se a gente precisa aumentar a produtividade da nossa empresa, na lavanderia, um dos pontos mais importantes é aumentar a produtividade da passadeira. Então, o primeiro passo tem que ser: qual é a produtividade da sua passadeira? Quantas peças de roupa ela passa por dia? E talvez, porque quando você começa a comparar, passar uma calça ou um vestido plissado é muito diferente. Então você pode até criar uma regra. A roupa básica, calça, camisa, camiseta, saia, vale 1. E roupas um pouco mais sofisticadas você conta como 2 peças. Com isso você vai, primeiro passo para aumentar a produtividade é medir o que você está tendo de produtividade hoje. Legal, vamos lá, quem está chegando aqui, fala do Carmo, que bom que você está aqui, obrigado pelo acompanhamento. A Gilmara gostando aí da dica, gargalo a passadoria. A passadoria é um gargalo, por quê? Porque na máquina de lavar você põe um monte de roupa, no minuto ela lava, ela seca, mas na passadoria você depende da pessoa tá passando na mão. E aí é que vem o que a gente chama de gargalo, por quê? Porque a produção vai parando e muitas vezes você atrasa a entrega do cliente por causa desse gargalo, que é onde para. A produção não flui. Você tem que aumentar a produtividade dessa área. E aí o primeiro passo então é medir. E aí o exercício de hoje é você estabelecer quais são as medidas, os indicadores que você tem que criar nas pessoas da sua equipe, para você então conseguir aumentar a produtividade. Alguns exemplos então: número de peças produzidas ou passadas, produtos embalados, se você tem uma linha de produção que vai embalar produtos, então quantas unidades a pessoa consegue embalar. A costureira, por exemplo, né? Quantas peças de roupa uma costureira consegue costurar. Uma outra forma que você tem também de ver a produtividade é medir, por exemplo, meu negócio é uma lavanderia industrial. Então, a gente não passa uma peça de cada vez. Então, no nosso caso, a gente calcula quantos quilos de roupa a gente produziu no dia, no mês. Você divide isso pelo número de pessoas da equipe. Então, a gente tem um indicador de quilos de roupa lavada por pessoa. E é claro que para aumentar a produtividade, eu tenho que aumentar esse resultado. Quanto mais quilos de roupa
por colaborador eu conseguir passar, maior é a produtividade, consequentemente meu custo é menor, eu fico mais competitivo e consigo gerar resultado. E aí, estão gostando? Então vão mandando corações e likes, que eu tô vendo aqui alguns corações tímidos subindo na minha tela. E você, já compartilhou esse vídeo, essa live com os amigos? Põe aí, coloca, compartilha, quem sabe tem um amigo seu precisando dessa dica de hoje. Quando você compartilha no seu Facebook, seus amigos passam a ver. Você pode também marcar ou indicar para um amigo. Quem tá no Periscope, eu sinceramente não sei se no Periscope a gente pode compartilhar. Tô adorando os corações, estão subindo aqui na minha tela, já fiquei mais animada, ó. Mesmo resfriada, derrubada, já me deu mais energia, mais ânimo aqui para falar. Hoje eu tive que dar uma caprichada na maquiagem para as olheiras não ficarem tão fortes assim. Então a dica, nós vamos falar sobre produtividade de equipe. O primeiro passo, um exercício, uma atividade para você fazer de hoje para amanhã é pensar em 1, 2 ou 3 indicadores, formas de medir a produtividade que a sua equipe tem hoje. A gente só vai poder melhorar se você tiver um parâmetro de quanto é hoje, para depois traçar um objetivo e fazer esse acompanhamento. Legal? Qual é o Facebook? Facebook é a apresentadora Paola Tucunduva. E se você gosta, obrigada, Franci, agradeço de coração, vou ficar super feliz. Vai lá, curte a fanpage apresentadora Paola Tucunduva. Lá você vai ver então a live. Eu vou ficar super feliz se você curtir minha página. Você pode, se você quiser ser avisado quando eu entro na live, porque às vezes eu demoro um pouquinho a mais, dependendo da correria do dia, você pode escolher lá, ver primeiro. Na hora que você tem uma setinha no seguir, você coloca ver primeiro, o Facebook vai te avisar toda vez que eu entrar aqui ao vivo. Todos os dias eu tô aqui 7h30 da noite trazendo dicas. Gilmara, gosto de parâmetros e de indicadores, mas quando nós também somos de dentro da empresa, organizar, né? Esse é o desafio, né? A Gilmara traz um ponto importante. No dia a dia, a gente tá trabalhando tanto, tá correndo tanto, que a gente não tem tempo de cuidar e analisar os nossos resultados. E aí, consequentemente, acaba não tendo tempo para ganhar dinheiro, não é mesmo? Então assim, por isso que eu falei, Gilmara, não coloca muito indicador, coloca um só. E aí você fala pra mim assim, poxa, mas o desafio é que quem vai anotar quantas peças a passadeira passou? Você vai ter que encontrar uma forma de medir isso. Ou você coloca um papel e uma caneta do lado perto da onde ela passa a roupa, ou você pode comprar aqueles contadores. Sabe o que é um contador? Você compra em várias lojas que você aperta um botão, cada vez que você aperta um botão, ele conta 1. E aí você põe na mão lá, pendura do lado da mesa de passar roupa da sua passadeira e fala pra ela, cada vez que você terminar de passar uma roupa, você aperta esse botão aqui. No final do dia, você olha no contador e anota num pedaço de papel, não precisa ser coisa complicada. Um indicador acompanhado e anotado vai fazer toda a diferença. Então, de hoje para amanhã, a minha sugestão para você é você pensar como que você vai medir qual é a produtividade da sua equipe hoje. Legal? E aí, amanhã nós vamos continuar nesse tema de produtividade de equipe. Tem aqui várias dicas bem bacanas. Você sabe o que é uma causa raiz do problema? Isso é super importante e nós vamos falar sobre causa raiz do problema amanhã e que é fundamental para você aumentar a sua produtividade. Os contadores, se ela apertar demais, claro que você vai correr o risco, mas o mais importante, Gilmar, é assim, se você sensibilizar a passadeira e falar assim, olha, é importante que a gente meça, por quê? Porque os concorrentes estão cada vez melhores. Se eles conseguirem fazer uma produção maior, eles vão ter condição de cobrar um preço menor e a gente corre o risco de perder os nossos clientes. Se a empresa perder cliente,
todo mundo na empresa perde. Você acaba tendo que mandar embora as pessoas e até fechar a empresa. Então, se você sensibilizar, nós temos que ir juntos para fazer uma melhoria e fica tranquila que nós não vamos querer ficar aqui te pressionando, nós vamos ter ideias juntas de pequenos detalhes que a gente pode fazer para o seu trabalho ficar mais fácil. Não é com seu esforço e com seu sacrifício que você vai ficar mais produtiva. É com a inteligência que nós vamos trabalhar de uma forma que fique mais fácil e com isso você consiga produzir melhor. Então nós temos que trabalhar juntas nisso pra gente chegar nesse formato. E aí, gostaram da dica de hoje? Eu adorei a companhia de vocês, muito gostoso. Obrigada pelo carinho, pela companhia, por compartilhar então aí essa transmissão. Adorei contar aqui com vocês. Amanhã espero vocês. Olha lá, ó. Gilmara, Rosa, do Carmo. Delícia contar com vocês. Muito obrigada. E eu espero então vocês amanhã, 7h30 da noite, pra gente continuar falando sobre produtividade. Então, ó, eu sou Paola Tucunduva, corre lá no meu canal no YouTube, na minha página no Facebook, curte, escolhe lá, ver primeiro, embaixo tem uma setinha seguir, você clicou ali, ele abre uma opção e você escolhe ver primeiro, aí todo o meu conteúdo aparece para você e você vai ter oportunidade de me assistir ao vivo, mandar suas perguntas, seus comentários, por quê? Porque eu vou fazer uma live para atender o pedido de vocês, legal? Ó, beijão, até amanhã, gente. Obrigada pelo carinho e pela companhia. Valeu, valeu do Carmo.